dele completo, que parece uma outra persona, né? Claudinei Lopes. Agradecê-los, agradecê-las, agradecer a todos vocês, porque é muito bom poder voltar à casa da gente, ainda que virtualmente, e compartilhar não todo o conhecimento, porque eu não tenho, mas compartilhar o pouco que eu sei de maneira, né, horizontal, que a gente possa conseguir discutir, não como um professor dando uma oficina, mas pensem em mim como alguém que passou pelo que vocês estão passando e que tem esperança, que tem luz no fim do túnel, especialmente em termos de escrita acadêmica, não é? Muito bem. Pensando aqui, sem mais delongas, né, no que a gente pode discutir hoje nesta oficina, eu fiquei pensando em algo que pudesse dar conta de todo o processo da escrita acadêmica, e não algo no sentido de, agora eu tenho que fazer um artigo e vou escrevê-lo. Mas o que que torna um material um artigo? O que que torna? É um trabalho de uma disciplina que foi pedido por um professor? É um resumo expandido de um congresso que pode vir a ser um artigo publicado, por exemplo? E aqui, quando eu falo de artigo, eu estou falando bastante numa perspectiva de publicação, e não só numa perspectiva de submissão para um evento. Claro que a gente pode estender isso para um evento também, mas eu acho que a gente poderia reforçar a perspectiva de publicação, não por uma ótica de produtivismo, mas por uma ótica que a gente necessita estar presente no nosso campo. E, para acadêmicos, se nós não publicamos, nós não existimos, pensando na lógica que a gente tem hoje, né, da universidade como ela é composta hoje. A gente não está falando de décadas e décadas atrás, onde um professor catedrático tinha anos e anos para poder produzir um livro maravilhoso, incrível, que renderia prêmios e citações por outras décadas. A gente está numa outra realidade, inclusive, que a gente pode criticar, em perspectiva de capitalismo tardio, neoliberalismo. Porém, a gente sabe que a música que está sendo tocada é muito por esse caminho. E se a gente não concorda com essa dança, a gente tem que tentar achar movimentos possíveis para, pelo menos, fazer algo acontecer, não é? Muito bem. Então, pensando na escrita acadêmica, eu coloquei isso aqui como uma apresentação. De onde eu falo? Eu falo do campo das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, então não esperem que eu possa falar, por exemplo, desde uma perspectiva muito quantitativista ou uma lógica de pesquisa super rígida nos padrões das ciências tidas, né, ditas como ciências duras. Eu venho do que a gente chama das ciências moles, com todas as aspas possíveis, né, porque essa é uma categorização um pouco também questionável. O meu caminho de pesquisa e trabalho vem da comunicação, dos estudos de linguagem, trabalho com comunicação audiovisual, digital, e agora pensando em estudos latino-americanos também. Como disse, minha abordagem é qualitativa e a experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês é tanto na produção científica de trabalhos acadêmicos, quanto também uma perspectiva de quem recebe trabalhos acadêmicos. Porque há coisas que às vezes acontecem nos bastidores, que a gente não tem ciência, e que seria bom se a gente pudesse ter enquanto possíveis autores, de como melhorar o nosso trabalho, ou de como enviar um trabalho adequado para uma revista e não ser recusado justamente no processo de desk review, que é o primeiro momento quando a gente analisa o material e fala, tá, isso aqui pode seguir, isso aqui não vai seguir, né? A minha discussão também parte de um lugar bem humanizado, né? Também tem as minhas dificuldades de organização, de construção. É difícil lidar com o escrutínio, é difícil lidar com a crítica que vem para os trabalhos da gente. É muito complexo receber pareceres que às vezes destroem o seu texto. Então, como a gente pode respondê-los de maneira polida e também não ser tapete para ninguém pisar a gente, né? Saber encontrar um limite, um equilíbrio bom entre como você argumenta e como argumenta de maneira civilizada. Na sequência, eu estruturei a minha apresentação nessa lógica aqui. Aspectos conceituais, aspectos estruturais, a visão prática, ou seja, produção, revisão, lidar acadêmico, pensando em técnicas de organização, de escrita acadêmica, e pensando como a gente consegue, se não vencer, mas amenizar bloqueio criativo, porque isso é algo que passa na vida da gente de maneira corriqueira, e aqui eu não estou nem falando de algo bem mais sério, que seria tristeza profunda, depressão e outras coisas mais sérias, né? Estou dizendo de um bloqueio criativo que às vezes
abre-se uma página no Word branco e você não sabe o que fazer com ali, você só vê o cursor na tela piscando e fala, e agora? Agora tem que ir. E como vai, né? E pensando, então, na etapa prévia de um artigo, na etapa em processo de um artigo e na etapa posterior. Por que posterior? Porque depois que o artigo é publicado, a nossa vida acabou, tipo, já era, fecha a lojinha e vai embora? Não, né? Aí é o momento de você conseguir divulgar o seu trabalho. Porque se você não consegue sociabilizar o seu trabalho, as pessoas não vão ler o seu trabalho, né? Porque geralmente a gente fala que produz trabalho para a gente mesmo, né? Você produz para o próprio campo acadêmico. Mas quando a gente sabe colocar nos lugares certos, a gente consegue alcançar uma gama de leitores que não necessariamente são só os nossos colegas de sala, por exemplo, ou só os nossos colegas do próprio campo, né? E, por fim, pensar em perguntas e respostas, se a gente vê que tem tempo e tem espaço para isso, porque seria bom poder ouvir de vocês um pouco das agruras, né? Um pouco das nossas angústias, como a gente pode compartilhar isso entre nós e encontrar saídas possíveis. Muito bem. Na sequência, então, nós vamos falar de etapas prévias, etapas em processo, posteriores e perguntas e respostas. Etapas prévias. O que transforma um texto em um artigo? Eu pus essa questão porque eu me lembro muito bem de quando eu estava no mestrado, de ouvir professores falando assim, isso ainda lá em 2012, 2013, tentem usar os artigos das disciplinas como parte da dissertação de vocês, ou usar para publicar. E isso é bem, a gente ouve isso, né? Isso é muito bom, é uma boa dica. Mas eu sempre pensava, mas o que vale virar um artigo? Todos os trabalhos podem virar artigo, qualquer material que eu apresento, um ensaio, uma revisão de literatura, isso pode dar conta de tornar um corpo de um artigo? E eu comecei a ver que existe artigo para evento e artigo para periódico. Ainda que seja óbvio que a gente saiba essa diferença, ela não é tão óbvia, porque a gente não é ensinado sobre isso, né? A gente é ensinado a, faz aí, bora, escreve. Mas escreve como? Escreve de que forma? Por onde que eu começo? Se você está pensando um artigo para um evento, e aqui a gente vai fazer essa distinção bem clara, não há, claro, depende do evento. Vamos pensar, 90% dos nossos eventos na nossa área de comunicação. Não há necessariamente um pedido para esse artigo estar 100% fechado, com todos os pontos amarrados. Há, inclusive, uma esperança de que, por participar do evento, você consiga receber insight, você consiga receber alguma coisa que vá melhorar o seu trabalho, né? Até mesmo na Compós, por exemplo, eu pude participar da Compós apresentando trabalho em 3 edições, e é um evento muito, muito rigoroso, desde o processo seletivo até o momento do escrutínio da discussão, da argumentação. Mas ainda assim não se espera que um artigo vá chegar ali 100% pronto. Por quê? Porque é um espaço de debate. Quando a gente olha para um artigo para periódico, para jornal, para revista, não é que o artigo necessariamente vai estar 100% feito, até porque vão ter avaliações, né? Os pareceres vão chegar, mas a lógica é que esse artigo não pode chegar pela metade. Eu não posso começar uma pesquisa e falar, agora estou apresentando os resultados iniciais. Na realidade, você não tem resultado inicial, você só tem uma discussão teórica. Então, repensa se isso talvez é um artigo para um evento, que você vai conseguir chegar lá e falar, olha, isso é uma ideia embrionária. Eu estou pensando, eu estou bolando, esse é um primeiro rascunhão. Ou se é um artigo que já tem uma ideia bem mais madura e bem mais consistente para você submeter aos pares. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de relevância, reiteração, ressignificação, a gente tem que pensar, por exemplo, por que nós somos estimulados a produzir tanto e publicar tanto, né? Aquela lógica, tem uma frase em inglês que é publique ou pereça, né? Se você não publicar, você vai perecer. Você vai se ferrar, dizendo um português bem castiço. Pensando nisso, a gente tem uma lógica produtivista que é bizarra. A gente tem a lógica da ciência salame. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que é essa publicação literal, pedacinho por pedacinho de um salame, né? Saiu isso aqui do meu trabalho, agora sai isso aqui, agora sai isso aqui. E por que a gente faz isso? Muito em vista porque a gente pontua por meio de trabalhos. Seja porque a gente precisa publicar para manter a bolsa, seja porque a gente vai prestar um concurso público, seja porque, outra vez, se você não publica, você não faz parte do mundo acadêmico. Colocando todos esses pontos como pontos primários, a gente vem na lógica de organizar as ideias. Então, eu diria que o que torna um texto, um trabalho final de uma disciplina, num artigo
potencialmente publicável não é necessariamente a estrutura dele, mas é o quão original é a ideia, quão interessante é a abordagem que você está colocando para o trabalho, o quão inovador é esse posicionamento que você está colocando entre autores, como você está comungando uma visão que às vezes é tida por leitores da Escola de Frankfurt como uma leitura super superficial ou algo super contraditório, e você vem e traz uma nova abordagem, uma nova roupagem. A ideia da inovação, da originalidade e do potencial de publicação não está na estrutura, porque a estrutura a gente vai trabalhar, a gente vai burilar o texto, mas eu tenho que ter algo para dizer. Se em um trabalho, por exemplo, o professor me pede para fazer algo super específico que tem a ver com as teorias que foram ensinadas, com os objetos empíricos que foram trabalhados naquela disciplina, e eu preciso fazer, eu faço porque é um trabalho para uma disciplina. Mas eu preciso perguntar, o que esse trabalho tem a ver com a minha pesquisa do mestrado e do doutorado de maneira direta? Se você conseguir responder essa pergunta e falar, cara, tem tudo a ver, eu estou indo por um caminho que vai dialogar necessariamente com os autores que eu trabalho, talvez não é o objeto empírico que eu trabalho, mas são leituras próximas, bora, aproveita isso aí, que você pode encontrar uma potencialidade de um trabalho publicado. Porém, se é algo que vai totalmente ao contrário, você vai criar o que a gente vai discutir de aporias, que são essas contradições teóricas, contradições de leituras que não concatenam, faz o trabalho que você precisa fazer, né? Você está na disciplina, você precisa ganhar seu crédito. Finaliza e segue sua vida. Exemplo claro, quando eu estava no PPG-Com, eu participei, se eu não me engano, da última ou da penúltima disciplina que foi oferecida pela professora Ecléa Bose. E eu participei justo porque a professora Cristina Mondioli falou, você tem que ir, é Ecléa Bose, você não pode se dar o luxo de não fazer uma disciplina dela. E eu lembro de falar, mas, poxa vida, não é conectado com o meu trabalho. E realmente não era, mas me abre horizontes de leitura para muitas outras coisas. Quer dizer que o trabalho que eu fiz para essa disciplina eu publiquei e eu trouxe para a minha pesquisa? Não necessariamente, porque, obviamente, não tem uma correlação direta. Porém, quando você vai eleger, quando você vai escolher quais são as disciplinas que você quer fazer, tenta buscar algo que pode render um possível trabalho que não só pode ser publicado, mas como também pode ser parte da sua dissertação, parte da sua tese. Tenta trabalhar de maneira mais inteligente, no sentido de fazer uma economia do esforço, porque a gente já está abarrotado de trabalho, abarrotado de deadline, abarrotado de coisa para fazer. Então, escolha uma disciplina que você sabe que vai fazer parte do seu trabalho, porque ela pode gerar um artigo que, com a devida organização, vai gerar algo publicado. O que eu sempre faço eu começo por fichamentos. Se eu preciso organizar um texto para um artigo, eu vou fichar as minhas leituras. Há pessoas que fazem fichamento digital, né? Aqui os meus alunos não sabem mais o que é um livro de papel. É algo bizarro, assim. É uma galera que você chega e são 20 pessoas, todas com seus iPads, e todas ali parecendo uma coisa meio Blade Runner, uma coisa futurista, e eu olhando com meus livros e falando, meu Deus, o que está acontecendo? Mas assim é a vida, a gente vai se adaptando. Eu ainda trabalho com uma lógica de fichar papel. Ou se eu não posso fichar um papel, eu posso fichar um PDF. Qual que é a diferença entre fichar e só botar em destaque uma parte do texto? Quando você está lendo algo e você lê pela primeira vez, você fala, nossa, essa frase é linda, hein? Essa frase aqui é ótima. E você só bota ali um amarelo, você só coloca ali em destaque com marca-texto, passa 2 dias, você volta ali, você não sabe onde é que você estava. Se você não lembra o que você comeu ontem, por que você vai botar um negócio em amarelo que você não sabe para onde vai usar? Porém, o fichamento, quando você vê essa parte que é super interessante, que chamou a sua atenção por algum motivo, você destaca ali, seja com a caneta, com o canetão, seja com o marca-texto, seja digital, abra, ou no texto escrito, um parênteses e escreva ali. Este trecho é muito interessante e muito importante, porque ele se conecta com a leitura do Martim Barbeiro. Fecha. Ou, nossa, essa parte aqui pode ser que eu use quando eu for falar do capítulo 1 que discute X. Nossa, isso aqui é totalmente contrário com a tese que eu estou discutindo no trabalho, mas eu vou usar para evitar que alguém fale deste autor sem eu conhecer. Se você coloca uma justificativa para o seu fichamento,
Agora você tem o porquê de estar fazendo um fichamento. Senão você lê, você bota ele amarelo, você faz um carnaval de cores. Depois você não sabe o que você tem aí na sua mão, sabe? A lógica é, se eu ficho, eu estou fazendo um fichamento por alguma razão. Então, deixa claro o que você está fechando e por que você está fechando. Porque quando você precisar voltar a trabalhar, você pega o seu material fichado, você olha as suas anotações, você fala, ah, agora eu entendi por que é que eu estava lendo esse material, por que é que eu estava lendo esse livro, não é? A gente que precisa organizar, ao invés de só grifar e rascunhar, outra etapa boa é digita o trechinho que você acha que tem a ver com o seu trabalho. Por exemplo, você está lendo um livro do Muniz Sodré, que é super cabeçudo, e aí você fala, cara, não consigo encontrar caminho aqui na ciência do comum, não sei o que está rolando. Mas algo ali bate com você. Você fala, nossa, isso aqui bateu real, né? Bateu uma onda brava, como diz a MC Carol. A MC Carol não. É isso mesmo. Aí você fala, isso aqui tem sentido. Então, se você digita este trecho e você abre outra vez um parênteses ou um bloquinho de notas e coloca a motivação, auxilia o seu trabalho num grau que na hora que você for fazer o artigo, porque você não escreve à mão, você digita, você vai lá no seu fichamento digital, digitalizado, você pega o seu comentário, você pega o trecho que você separou, você traz para o seu texto, você trabalha a produção, você já tem um parágrafo escrito. Percebe? É algo que a gente deveria falar mais, como otimizar o nosso tempo na leitura, sem necessariamente perder o prazer da leitura. Porque há uma diferença entre ler um texto porque a gente adora e ler um texto porque a gente tem que fazer um trabalho. Às vezes esses interesses se confluem, outras vezes não, não é? Então, tem gente que precisa de mapa mental, e eu preciso disso, eu preciso ter, às vezes, papel, ou uma cartolina, ou um quadro, e eu preciso desenhar, e preciso fazer setas, eu preciso conectar as coisas visualmente. Outras pessoas querem trabalhar e preferem trabalhar com post-it. Eu fiz isso na minha pesquisa do pós-doc aqui, na minha parede do meu escritório. Eu pus colunas, uma coluna com post-it rosa, que era só a justificativa, que era a parte mais difícil. Ah, por que eu pus rosa? Porque eu queria conectar o rosa com a cor da universidade, que eu sabia que isso era importante para aquele momento. Ah, mas tinha uma coluna que era verde, porque eu sabia que eu tinha problema nos objetivos específicos do meu trabalho. E eu fui criando essas colunas na parede. É outra vez, pode parecer uma bobeira, pode parecer uma loucura, mas se dá certo, faça. Se não dá, troca. Desenhos e fluxogramas, de volta. Às vezes, a gente precisa visualizar o fluxo criativo. Quando a gente tem uma ideia linda, maravilhosa, e ela só fica na nossa cabeça, a gente não tem muita coisa, não. A gente tem quase nada. Quando a gente bota essa ideia, mesmo que seja um rascunho, uau, você materializa algo aqui. Você já olha para o papel e fala, isso aqui tem jeito, isso aqui tem caminho. Se você não consegue materializar isso, seja por fichamento, seja por post-it, seja por criar um mapa mental, seja por fazer desenho, porque tem gente que precisa desenhar enquanto está escutando uma aula. Eu vejo isso de alunos, às vezes a gente critica aluno que está, não está prestando atenção na aula, está desenhando. Muitas vezes é o processo de escuta dessa pessoa, desenhar, marcar e fazer, inclusive, eu tinha aluno que fazia caricatura, melhor dizendo, caricatura. O professor falando uma coisa meio roda viva, fazia caricatura e escrevia ali, é o processo dessa pessoa. Falar em voz alta e gravar para si. Fiz isso ano passado. Estava com o meu artigo, que eu precisava fechar esse artigo para o pós-doutorado, para poder entrar como professor na universidade onde eu trabalho. Sem esse artigo, eu precisaria devolver toda a bolsa que eu recebi, ia ser um trabalho sufocante, então, assim, pressão era quase nada, né? E aí eu não conseguia sair, eu chegava num ponto que eu não conseguia sair. E um dia, sem aula, eu estava com o meu celular e comecei a gravar o que eu estava passando. Nossa, eu não encontro saída de jeito nenhum. Fico lendo esse artigo aqui e não sei para onde vou. Olho para essas coisas, olha que linda essa natureza, eu queria estar lá fora, não queria estar trabalhando. Pá, você vai conversando, daqui a pouco você fala, mas se bem que esse artigo aqui, se você olhar por essa perspectiva, e as coisas vão fluindo. E o que eu fiz nesse dia? Eu fui para uma sala vazia, que tinha na universidade, com o meu celular, usei o quadro branco, comecei a rascunhar o que eu queria rascunhar, para ver se a minha hipótese era validada ou não no trabalho. E quando eu vi que ela tinha sentido e que eu tinha caminhos para trabalhar com ela,
eu criei a metodologia do meu trabalho gravando no celular. Obviamente eu precisei gravar, porque depois eu falei, se passar esse momento e eu não gravar, eu não sei nem o que aconteceu aqui. Então, depois, quando eu fui escrever, eu passei o quê? Perdi um tempão, entre aspas, ouvindo meu material. Mas ali estavam as ideias, estava o nascer da minha metodologia, que virou um artigo que está agora em processo de publicação. O que isso quer dizer? Que a gente tem materialidades diferentes, mas todas elas, em alguma medida, necessitam concretude. Ou você precisa ver, ou você precisa ouvir, ou você precisa falar, você precisa tocar. Você tem que fazer algo com que essa sua ideia não fique só aqui. Senão, de volta, você só tem pensamentos. Você não tem nem um esqueletinho do seu trabalho. Se você conseguir sair dessa fase e ir para o esqueletinho do seu trabalho, a vida vai andar, entendeu? Essas artesanias da pesquisa, que eu acho bonito também essa palavra aí, porque faz sentido, não é? E claro, eu estou falando de uma perspectiva muito analógica, mas tem gente que quer fazer isso no celular, quem quer fazer isso no bloco de notas. Rola, dá para fazer. O importante é que isso seja tornado concreto. Porque quando é muito, muito abstrato na nossa cabeça, a gente se auto-engana. Quantas vezes a gente diz o seguinte, não, tá tudo aqui. Eu estou meio despreocupado porque eu sei que vai chegar a hora de eu fazer o trabalho, maravilha. É que eu já pensei praticamente em tudo, né? E a hora que você precisa fazer, você não sabe o que vai fazer, porque você não pensou em praticamente em tudo. Você teve um insight, uma ideia, você não desenvolveu. Então, tira daqui e bota para concretude. Se você conseguir fazer isso, você vai caminhar. Então, de volta, tem essa possibilidade de primazia do visível, do sonoro, do tátil. Tem gente que trabalha com todas as possibilidades, não é? E esse esqueleto é algo que eu quero mostrar aqui como duas possibilidades. Eu gosto de trabalhar com esse modelinho, que é o modelinho IMRD, que é Introdução, Metodologia, Resultado, Discussão, não para fazer o artigo, mas para pensar o artigo, sabe? Estou querendo falar o seguinte, você tem um esqueleto. Se você tem um esqueleto, você pode editar esse esqueleto. Você pode botar o braço desse lado, você pode botar a perna, você pode fazer um mini Frankenstein. Mas se faz sentido para você, bora. Eu me lembro que a professora a Rosana, que é do PPG-MPA, me deu uma luz no período da minha tese, durante o período da qualificação, que eu nunca esqueci e eu falo para todo mundo. Lembra que vocês não são só autores das pesquisas, vocês são editores das pesquisas. O que significa isso? Que você pode mover as coisas de lugar. Você pode começar a escrever e pensar, nossa, aqui que tem que ir esse autor que eu estou falando da teoria XYZ. No meio do caminho você fala, caramba, nada a ver, boiei, viajei legal, isso aqui tem que ir para baixo, isso aqui tem que ser antecipado. Isso é óbvio, mas de volta, ninguém te ensina que você pode editar a pesquisa. Porque isso não é necessariamente fazer a pesquisa, você já fez. Isso é editar de forma que ela tenha um corpo coeso, que ela tenha coerência interna. Então, o primeiro momento que eu consigo entender se meu trabalho tem coerência interna é quando eu crio esse modelo. Quando eu sigo esse modelinho e crio o meu resumo, seguindo a lógica de introdução, metodologia, resultado e discussão. Bem simples. Eu boto na introdução, por que eu quero fazer essa pesquisa? Qual que é o problema que eu quero responder? Qual que é a pergunta que eu estou lidando? Como que eu problematizo isso aqui? Por que estou fazendo? Qual que é a justificativa? Qual que é o objetivo da minha pesquisa? É o básico do básico. O que eu quero falar? Metodologia. Primeiro, tenho metodologia? Sei a diferença de método e metodologia? Sei que a minha metodologia pode ir para uma abordagem qualitativa, quantitativa ou quali-quant? Sei que os métodos podem ser muito variados, podem ser combinados ou não, podem se aliar com algumas técnicas ou não. Sei por onde fazer a pesquisa? Como? Quando? Com quem? Vou lidar com sujeitos de pesquisa, gente? Ou vou lidar com um objeto de pesquisa, né, pensando numa materialidade de uma ficção, de um jornal, de um livro, de um site, de uma rede social? Até porque se você não pensa isso antes e você lida com pessoas, tem que lembrar que você vai passar por um comitê de ética. E o comitê de ética tem que ser algo feito com muita antecipação, porque toma o seu tempo. E quando você está desesperado e quer escrever e não receber o aval do comitê de ética, você não vai fazer a sua pesquisa. Então, se você consegue antecipar essas coisas aos pouquinhos,
conversando com o seu orientador, com a sua orientadora, com quem você está trabalhando, com os seus amigos, isso vai te dar um gás que você já vai saber por onde você está começando a pensar o seu trabalho. Resultado, não necessariamente você tem sempre quando começa um artigo, lembra? Que às vezes a gente está indo por um caminho de um artigo teórico, um artigo ensaístico. Mas, pelo menos, o que eu espero com esse artigo? Se eu já consigo ter resultados, sejam parciais, finais, ou pelo menos uma ideia possível que eu quero trazer, anota essa ideia ali, para lembrar qual é o caminho que você está perseguindo. Senão, daqui a pouco você começa a escrever, você vai divagando e você se perdeu. Por essa é a discussão que a gente fala que nos falta muito. Ao mesmo tempo que a gente é maravilhoso para produzir discussões teóricas, concatenar autores, tem uma hora que você tem que falar, acho que já deu, acho que já basta, eu já posso ir para a empiria. E se a gente não faz isso, o que a gente faz no final é ter um trabalho que apresenta os resultados, mas não discute os resultados. Exemplo, pessoas que enchem o trabalho de gráfico, enchem o trabalho, um artigo com um monte de dados, com fonte A, B, C, e não explicam o que esses gráficos, essas fontes A, B, C, por que elas são importantes, o que elas querem dizer, como você lê essas coisas em conjunto, como que isso responde ou não à sua pergunta de pesquisa, como isso está conectado ou não lá com o seu comecinho da hipótese. Porque para a gente é muito claro, você está fazendo a pesquisa. É lógico que você sabe por que aquele gráfico é essencial. Mas se você não escreve, não explicita, às vezes até por uma maneirinha um pouco mais prolixa, sabe? Reiterar, isso não fica claro. E é preciso ter um leve grauzinho de prolixidade no nosso trabalho. Quando eu digo prolixidade, não estou falando de divagação. Prolixidade no sentido de reiterar. Reiterar a minha pergunta, reiterar a minha justificativa, reiterar a minha hipótese, reiterar o meu caminho teórico, reiterar o meu caminho metodológico, reiterar os meus resultados. É diferente de divagar. Quantas vezes você vê gente lendo um texto teórico para fazer a revisão de literatura e se apaixona tanto pelo autor que vai escrevendo e pega um texto de 10 páginas e produz uma resenha de 15. Isso é lindo, né? Mostra que a gente tem criatividade para dar e vender. Mas para o trabalho de um artigo, talvez não seja o melhor caminho. Talvez o melhor caminho seja a gente entender ideia central do autor, ideia secundária do autor, como essa ideia central e a ideia secundária dialogam direta ou indiretamente com a minha pesquisa, como esse autor dialoga direto e diretamente com o autor B, se eles têm rixa entre si, se eu posso colocá-los juntos no mesmo trabalho, percebe que é algo muito mais funcional do ponto de vista prático da coisa? Não é pegar um texto, e eu me lembro que eu fiz isso, pegar um texto que discutia culturas híbridas do Peter Brooks. Nossa, eu fiquei apaixonado e começava a ler, escrever. Quando eu vi, ao invés de falar da ideia central e por que aquela ideia central era importante para a minha pesquisa, eu fiz uma resenha do livro. Fazer uma resenha não é fazer revisão de literatura. Por isso que é interessante que você saiba esse caminho, o que você quer falar, como quer falar, o que você já tem de resultado para apresentar e como você discute esses resultados. Lembrando que concatenação é necessário, divagação, não. Para divagar, a gente pode ir para o bar e começar a falar um monte de coisa dos autores, das coisas que a gente está vendo, dos filmes. Mas talvez para um artigo de 10, 15 páginas, é muito perigoso perder várias e várias páginas somente discutindo a divagação teórica. Deixa isso para um outro rolê, para um colóquio. Talvez para um artigo não seja o melhor espaço. Na sequência, esse esqueleto 2 é o que eu falo do tom do artigo. Então, a gente está vendo até agora que existe um material que pode vir a ser um artigo. A gente está pensando ideias, caminhos possíveis para organizar a nossa cabeça, que às vezes está uma loucura, né? Que as ideias estão todas embaralhadas. A gente está pensando em estratégias para materializar essas ideias. A gente viu que tem um caminho possível, que é esse modelo de introdução, de pensar metodologia, de pensar resultados, de pensar discussão. Não é o artigo em si, é o processo pré-artigo. Mas a gente pode pensar também, que é algo que a gente faz mais no campo das ciências humanas, que é qual que é o tom do artigo? O que eu estou querendo fazer? Por exemplo, eu fiz um artigo que foi publicado na revista Matrizes, isso foi o ano passado, retrasado, agora eu não lembro se foi 22 ou 23, acho que foi 20, a gente está em 24, né? Foi 22, eu acho.
não lembro agora. Eu lembro que eu pensei assim, cara, finalizei a minha tese e vi que tinha uma porta aberta. Vi que tinha um negócio ali que eu gostaria muito de falar, mas que não cabia mais no meu trabalho, porque você tem que fechar uma hora. Falei, mas isso aqui pode ser, isso aqui pode dar bom no futuro. E guardei aquela ideia e sinalizei na minha tese que eu tinha uma porta aberta que eu gostaria de aprofundar. Eu deixei lá registrado no final da tese. E eu fui para essa porta aberta, que era justamente pensar como autores de diferentes países, com diferentes epistemologias, discutiam o gênero melodrama, não só como gênero, mas como gênero, modo, como gênero e modo, como imaginação. Isso dá um trabalho danado. Você tem que ler todo mundo, você tem que fazer uma leitura bem restrita das concepções epistemológicas de toda essa galera, e aí que vem o pulo do gato. O tom do meu trabalho, ele era um tom teórico. Eu fui mostrar como essa galera encontrava caminhos em comum, como eles tinham caminhos totalmente diferentes, e para fazer isso, eu voltei ao Paulo Freire, a discussão que ele faz sobre parentesco intelectual, que é justamente o que o parentesco intelectual, segundo Paulo Freire? É pensar que há pessoas que não se conhecem, mas que dialogam com as suas ideias teóricas, com seus princípios, com seus valores, de tal modo que você encontra antagônicos comuns nessas pessoas, o que significa que elas vão estar em contra algo que esse contra é comum para elas vão ter caminhos teóricos muito parecidos e elas vão valorizar nem sempre o consenso, mas o dissenso. Que o dissenso é que faz gerar a pesquisa. É a galera que não concorda necessariamente sempre que faz ter debate. Se você conversa com todo mundo que acha que você é um reizinho, né, lindo, que não tem problema nenhum, talvez melhor rever as amizades, porque né, não é assim que o mundo funciona. Não, ainda mais no caminho acadêmico. Então, nesse processo, eu entendi qual era o tom do meu artigo, que era um tom teórico, mas que tinha algo também de metodológico nele. Às vezes, o seu artigo é só para mostrar resultado. Às vezes, o seu artigo é só para discutir ensaísticamente uma ideia. Outro exemplo prático. Tinha um artigo que eu gostaria muito de fazer há muito tempo, que era pensar o conceito de excesso, e aí é uma pira filosófica que eu não sei de onde é que saiu, acho que eu, naquele dia, abusei do vinho, não sei o que aconteceu, mas era algo bom que vinha na minha cabeça, e eu queria discutir, queria debater. E eu falei, excesso, como uma categoria política, mas também estética, a partir do Bakhtin e a partir de um filósofo francês chamado Bataille. Falei, bora, dá para fazer. Mas aí você pensa, onde é que você vai publicar um artigo ensaístico? Você procura uma revista que é própria para isso, que é o caso da revista Bakhtiniana, que pede artigos teóricos ensaísticos sobre esse tópico. Você trabalha com esse texto e você manda para lá. Você não vai mandar esse texto para uma revista que é de ciências sociais aplicadas, que trabalha puramente com empiria, porque o meu trabalho não tinha empiria. Percebe? Também é um pouquinho de inteligência de perceber não só o tom do artigo, mas o que a gente vai falar mais na frente, que é para onde você manda. Então, eu sempre faço isso. Eu vejo uma visão conjuntural. Eu começo a rascunhar título, começo a pensar em resumo, introdução, fundamentação teórica. Tem um objeto empírico? Tem uma metodologia? Tem uma análise? Para pensar depois considerações finais e referências. Eu gosto de trabalhar com esse modelinho, porque às vezes o trabalho te dá a opção de você brincar com isso, de você começar primeiro com o objeto empírico, apresentando ele, e depois discutir teoricamente as leituras que você quer fazer. Só que se você não sabe o básico da estrutura, como é que você brinca? É a mesma coisa de querer fazer alguém que não sabe jogar um esporte, querer que ele drible e faça o joga bonito da melhor maneira possível, se ele não sabe o básico, né? Então, por isso que eu acho bom a gente aprender esse comecinho, porque ele dá caminho para a gente depois explorar outras coisas. Por exemplo, etapas em processo. Planejamento da escrita. Aí começa a chegar o rolê pesado, né? Que a gente está falando, não, que vai dar certo, que Deus é conosco, e não sei o que mais. E aí, que hora que você para e escreve? Melhores dias, horários e lugares. Isso é uma questão bem sensível. E eu sempre falo que é sensível, porque você tem que lembrar da sua história e com quem você fala. Não é todo mundo, desculpa, mas eu vou falar bem real, não é todo mundo que vai ter o seu escritório lindo, maravilhoso, com incenso ali, tocando Rita Lee no fundo e escrevendo. Às vezes a gente tem que fazer isso no horário do almoço.
Às vezes a gente tem um espacinho numa casa que você está dividindo com várias pessoas e tem que fazer acontecer, né? E às vezes você está dentro do busão, de pé, tentando fazer o estilo surfista para se manter de pé, e vem uma ideia. Então, assim, o que eu tento fazer é ver qual é o lugar e o horário que é possível. Por que possível? Porque ele nunca vai ser ideal. Ele só vai ser ideal se você for um filósofo do século passado, na França, homem branco, recebendo uma grana maravilhosa para trabalhar no seu escritório numa torre de marfim, entendeu? Um herdeiro filosófico. Estou fazendo essa brincadeira, óbvio que é exagero, mas para pensar que as realidades socioculturais nossas, elas nos atravessam. Não dá para pensar e não dá para se autocobrar também a ser extremamente, com todas as aspas, produtivo, quando a gente sabe que a nossa realidade não nos permite isso. Quando a gente sabe que tem que pegar o busão, quando você sabe que tem que acordar super cedo, quando você sabe que você não tem nem hora de almoço, muitas vezes. Então, como eu consegui fazer isso aos pouquinhos? Eu via que eu gostava e conseguia trabalhar à noite, quando eu chegava do meu trabalho, quando eu conseguia parar daquela loucura da cidade, sentar, tomar um banho, e era um tempo pequeno, não era um tempo de 1, 2 horas, porque você também não aguenta depois de um dia de trabalho. Era um tempo de 30 minutos que eu conseguia sentar, ler e falar, cara, talvez dá para eu ler 2 páginas hoje, 3 páginas, que isso aqui vai me render algo. E aí você vai vendo que esse trabalho de formiguinha, que pode ser algo muito simples, vai dar tão bom no futuro, porque se você esperar pelo melhor horário, melhor momento, com a melhor luz, com o melhor tudo, isso não vai rolar, a menos de volta que você consiga somente estudar todo o seu tempo e sem ter nenhum problema social. Se você conseguir morar, sei lá, em Marte, talvez a gente consiga uma bolha, um domo, aí você consegue publicar de lá. Pensando no Brasil, nas nossas realidades, não é assim que vai rolar, né? Então vamos trabalhar com a realidade possível. Quanto tempo eu vou me dedicar para isso tem muito a ver não só com a quantidade de tempo, mas com como eu uso esse tempo. Por exemplo, se você conseguir, faz um teste, se você conseguir durante uma semana de 5 dias, né, de segunda a sexta, tirar meia hora, ou se você conseguir tirar 1 hora, não só para ler, mas ler com funcionalidade. Lembra do fichamento? Pegar um negócio que você precisa pegar, ler, fichar, vê se ao final dessa uma semana você vai gastar 5 horas, ou talvez, né, 2 horas e meia, se você usar só os 30. Isso já vai gerar algo, já vai gerar uma página, já vai gerar meia página. 1000 vezes melhor gerar meia página, uma página, do que zero. Do que chegar ao deadline e você correr feito doido, não saber como você vai dar conta em cima da hora, porque você vai ter que fazer esse artigo, muitas vezes. Você tem um deadline, você tem que publicar. Tenta fazer esse experimento de ver, é um trabalho que eu consigo me dedicar única e exclusivamente ou preciso de alguém para escrever junto? Que pode ser uma benção ou pode ser uma maldição com a autoria, não é? Você pode encontrar alguém que você trabalha super bem e que divide o trabalho e manda bala, ou pode ser alguém que não vai te ajudar, que vai te atrasar e que vai fazer a sua vida muito miserável. Isso acontece em todos os níveis. E o que a gente pode tirar de lição disso? Que no processo de planejamento da escrita tem que se pensar com quem a gente escreve também. É triste, mas é realidade, que muitas vezes nos ajuda e às vezes nos atrapalha. Já olhei todas as normas do evento que eu estou mandando esse artigo, já baixei todas as normas da revista, do programa que eu estou tentando emplacar o meu trabalho. Quando eu digo isso, pode parecer de volta algo muito desnecessário, mas quantas pessoas enviam um trabalho sem ter visto as normas da revista? Ou enviam um trabalho todo feio, todo regaçado. Aí você chega lá e fala, o que é isso? Aí o que é isso é que você recusa o trabalho no desk review, porque estou muito cansado, trabalhei a semana inteira, não vou nem indicar esse trabalho para um parecerista, porque ele não respeita nem as normas da revista. O que eu posso esperar? Percebe que eu estou falando que não é estética? É respeito às normas do evento, respeito às normas da revista, né? E aí eu sempre falo disso, pensa nisso, você está usando um template, o modelo indicado da revista, que às vezes isso é fornecido, ou você está trabalhando no seu próprio modelo? Tem que ver, são coisas bobas, mínimas, mas que fazem diferença. E, obviamente, veja se você tem um deadline que é tranquilo, que é possível, ou, meu Deus, o que eu faço, né? Porque se for, meu Deus, o que eu faço, você ignora tudo que eu falei e passa a noite escrevendo um café. Muito bem. Seguindo, pensando em resumo e introdução, eu gosto de falar disso aqui.
O resumo, gente, quando a gente vai analisar, e eu fiz isso junto com outros pesquisadores, para o livro da professora Nilda Jacques, a gente analisou só para o tema de pesquisa em recepção e consumo sobre, usando a materialidade da televisão, a gente analisou 60 trabalhos, entre tese e dissertações, para um capítulo. E aí vários outros professores analisaram trocentas outras teses e dissertações para outros capítulos. E o que a gente faz, que é a primeira coisa? Olhar o resumo desses trabalhos. E é bem difícil, para dizer o mínimo, que às vezes a gente encontra uns resumos que você não sabe se você está lendo uma peça do Nelson Rodrigues escrita de trás para frente ou se é um resumo acadêmico, porque você não consegue captar se a pessoa estabeleceu ali o objeto que ela quer trabalhar, o tema que ela quer trabalhar, os objetivos que ela vai trabalhar, o referencial teórico, a metodologia que ela vai aplicar, se tem resultados, se tem achados. E muitas vezes as pessoas esquecem até as palavras-chave. E por que a gente tem palavra-chave? Não é porque deixa o trabalho bonito, né? Palavra-chave tem uma função ontológica, quando a gente analisa pela perspectiva das ciências da informação. É por onde o seu trabalho é buscado, é por onde o seu trabalho vai ser procurado, inclusive citado. Se você escreve um trabalho sobre perspectivas de mulheres jornalistas na região Nordeste em comparação dos anos X com o ano tal, e você vai para o estado de Pernambuco para analisar isso, e você não bota nas suas palavras-chave, sei lá, algo relacionado a pesquisa e regionalismo, ou você não bota a palavra gênero, ou você não bota a palavra estudo comparativo, isso vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque você tende, a gente de volta, talvez não é muito ensinado, né? Você tende a usar o título do seu artigo para produzir as suas palavras-chave. E para quê, gente? Você já está ali no título. Pensa comigo, que coisa bonita. Você já está lá, para que repetir? Pensa no que é extra e que vai ajudar o seu trabalho a ser procurado. Óbvio, tem muitas coisas do título que vão realmente ser necessárias de serem reproduzidas as palavras-chave. Tem como título de uma obra. Se você está analisando uma obra, ela tem que ir para a palavra-chave, porque ela é um elemento que vai ser tagueado para buscar o trabalho, certo? Pensa num padrão mínimo de qualidade. Se o seu padrão mínimo de qualidade não tiver a discussão do tamanho que ele é necessário, né? Se é um artigo grande, pequeno, mas se não tiver o tema ou objeto pesquisado, os objetivos, referencial teórico, metodologia aplicada, se tiver um caso empírico, os resultados, os achados, as conclusões, se isso não existir, repense se você tem um resumo ou se você ainda tem uma ideia de um resumo, certo? Não publique um trabalho assim que não submeta, né? Porque talvez ele não vai ser nem publicado. Pensa na introdução. Introdução, como a gente é ensinado a falar na introdução muitas vezes. Lembra da época nossa de colégio, que a gente estava aprendendo a fazer umas redações bem cabeçuda, bem fixa, que não deixa muito você trabalhar? Bota aqui, ó, apresenta o tema, debate com três parágrafos e depois conclui. A gente meio que mantém isso na cabeça, reproduzindo, e esquece que um trabalho acadêmico, quando a gente fala de introdução, é introdução ao tema, é introdução ao contexto, é introdução à estrutura argumentativa do artigo. Não é para você colocar ali, este é um trabalho super importante, que nos faz pensar na realidade da pessoa. Tá, dá para você fazer isso aí também, mas pensa comigo. É lindo que você faça isso, talvez no primeiro parágrafo, mas depois, por que você está escrevendo a introdução? É que você quer mostrar para uma pessoa que os elementos básicos que ela vai precisar para ler o seu trabalho, esses elementos estarão na introdução. Você está introduzindo o texto ao leitor. Então, mostre qual é o seu tema, obviamente de maneira bem lacônica, bem breve. Mostre o contexto histórico, o escopo geográfico, qual o corpus que você está trabalhando, se você tem hipótese, se você precisa de uma definição que é chave para a galera entender lá na frente. Imagine que você está trabalhando, por exemplo, com racismo por denegação, né, pensando na Gonzalez. E aí você vai e fala, a gente vai trabalhar aqui com a perspectiva, né, da afro-ameríndia, não sei o quê, e não fala o que significa o conceito de racismo por denegação. Isso vai dar ruim, porque a pessoa vai começar a ler o seu trabalho achando que você está discutindo racismo, por exemplo, por questões só fenotípicas, ou racismo desde uma perspectiva bem americanizada de one drop of blood. Não, não é esse o rolê, cara. Estou falando de um racismo desde uma perspectiva afro-latina, desta autora que define isso como A mais B que gera C. Se você bota isso, não dá abertura
para ter o que a gente chama de falsas promessas. O que são as falsas promessas? Gente que se empolga e ao invés de mostrar o que vai dar, o que vai apresentar, começa a falar. Nós temos a intenção de fazer um estudo comparativo horizontal que abarca décadas e décadas e vai dar conta disso e daquilo, e você fala, este artigo não vai dar conta disso. O máximo que você consegue fazer é irritar o teu leitor e fazê-lo com que ele não tenha mais confiança em você, porque você está criando falsa promessa. Então, não coloca ali que você vai dar conta de Deus e o mundo. Fala o que você precisa fazer. A estrutura do seu trabalho, ela é dividida, por exemplo, numa introdução do meu tema, nós temos 2 subtópicos que discutem a perspectiva teórica do autor A e B, com uma discussão metodológica que antecede o acercamento empírico do meu trabalho, trazendo, por fim, os resultados que discutem C, D e E. Está ali. Você não está prometendo nada que você não vai entregar. Quantas vezes a gente olha trabalhos que estão usando a introdução como um espaço de divagação ou de fala relâmpago, que são 2 extremos. Ou a pessoa senta o dedo na caneta ou no teclado e faz uma leitura filosófica do tempo pandêmico, do zeitgeist e não sei o quê. Você fala, meu amor, o que isso aqui tem a ver com o tema que você está trabalhando? Porque isso aqui está muito mais pensando no momento de terapia. Talvez a galera, né, errou o momento. Então, se você consegue saber o tom e trabalhar com ele, vai ser lindo, porque você evita a fala relâmpago. O que é a fala relâmpago? É a pessoa que escreve a introdução com um parágrafo 2 e que não te explica nada. E você fala, valeu, ótimo, agora eu vou tentar ler, né, o seu trabalho. Mas, desculpa qualquer coisa, eu não queria nem estar aqui, mas estou lendo o seu trabalho. A pessoa não te dá abertura para explicar os elementos do seu texto. Pensa também como um leitor, como é triste pegar um texto que ou divaga ou não te dá a ferramenta necessária para entendê-lo. É muito difícil, não é? E aí, na sequência, para a gente não perder muito tempo, que eu estou falando demais, a discussão da fundamentação teórica e do objeto empírico é algo tão gostoso de fazer que às vezes fica chato, porque a gente é ensinado que nosso texto tem que ter densidade, cara. Você não vai publicar qualquer coisa, lembra? Lembra. Mas como fazer isso? Então, por exemplo, existe uma diferença entre fazer uma revisão sistematizada de literatura e criar de volta resenhas de autores. Resenha de autor, você publica na seção de resenha. Revisão sistematizada de literatura é quando você pega um tópico e vê como este tópico é discutido por autores daquela área ou áreas correlatas em períodos definidos, em espaços definidos. E pode ser que a sua revisão sistematizada de literatura vá demandar 2 semanas, 1 mês, 2 meses para você fazer. E pode ser que isso seja gerado em um parágrafo. É isso. É dura a vida do crente, né? Mas é isso. Você vai ler, e depois você vai ter que condensar isso e criar a revisão sistematizada de literatura. Não é para você mostrar para as pessoas como você é maravilhoso, que você leu todos os autores e vai explicar todos os autores em 10 páginas. Você fez o seu trabalho, parabéns. Agora você vai escrever a sistematização da ideia dessas pessoas, para você mostrar para o seu público, para os seus pares, que você sabe do que você está falando, que você tem pontos de conexão, que você tem uma leitura crítica sobre isso, que você tem uma validade argumentativa, para você chegar ali e não é uma pessoa que começou ontem, que não sabe nada dos autores que está discutindo. É muito triste também, pessoas que entram em campos novos, isso é natural, porque todos nós chegamos em um momento novo em algum campo. E quando a gente tem pouca leitura de um autor, a gente fica inseguro. Então, tenta ler o máximo que você puder, porque quanto mais você conseguir condensar, pensando em revisão sistematizada de literatura, quanto mais você conseguir condensar em poucas linhas, significa que você captou a ideia, que você captou a ideia central, que você captou a ideia secundária. Isso não é superficialidade da discussão, isso é otimização do espaço de caracteres de um artigo. Que você pode guardar todo o rolê que você quer falar sobre aquele autor de volta para uma mesa de bar, não é? Ou uma mesa de universidade, gente. Quem falou em bar? Meu Deus, vamos falar uma coisa séria aqui. Atualidade da discussão. Trabalhos contemporâneos e trabalhos datados. Trabalhos contemporâneos e trabalhos datados não necessariamente são sobre ano de trabalho. Um trabalho foi publicado em 2014 e não vale mais? Não é isso. Poxa vida, a gente usa trabalhos super antigos em termos de anos de idade, né? Mas que são super válidos.
Você vai dizer que um trabalho do Franz Fanon é desatualizado, porque foi publicado muito tempo atrás? Você vai falar, não, agora só podemos usar Grada Quilombo porque é mais atual em termos... Não é esse o ponto que eu estou falando. Estou falando que, se você entende que há um tema, por exemplo, discussões tecnológicas sobre reconhecimento facial na comunicação, dá para você usar materiais que foram escritos 10 anos atrás e ficar só com esses materiais? É meio óbvio que não dá, porque você precisa atualizar. O que eu estou querendo colocar é quantas vezes a gente tende a ler livros e publicar coisas dos livros, que é lindo, que é maravilhoso, e esquece que a ciência, na grande parte das vezes, é feita por artigos. A atualidade dos pensamentos da nossa área, seja ela qual for, ela não vai necessariamente esperar, nos tempos atuais, 3, 5 anos para se materializar num livro, muitas vezes. Ela vai ser materializada em artigos em fluxo contínuo. Se eu não vou para a revisão mais atual, de volta, talvez você tenha um problema no seu trabalho. E do micro ao macro, do macro ao micro, é o que eu gosto de chamar da aplicabilidade, que é pensar, se eu quero discutir um tema, eu preciso pensar no meu leitor, o que vai facilitar a vida dele? Que eu dê um panorama contemporâneo e completo e depois vou no eixo central que eu quero falar? Ou talvez seja melhor já ir diretamente no eixo central e voltar para o panorama? A gente não tem uma resposta, isso depende do seu trabalho, isso depende de como você vai estruturar a sua discussão. Eu sempre gosto de tentar, quando é uma ideia nova e é um público novo, eu gosto de ir do macro para o micro. Por exemplo, quando eu vou mandar trabalho sobre a América Latina para uma revista gringa, ainda que seja uma revista de estudos latino-americanos, muitas vezes é uma realidade muito local nossa. Não dá para você esperar que um pesquisador que é latino-americanista da Polônia vai entender o que você está discutindo quando você fala, por exemplo, da Jurema, da religião Jurema na região central de Pernambuco. Você está entendendo o que eu estou falando? É pedir demais. Às vezes dá, às vezes não dá, mas é pedir demais. Então, começa do macro, explica o que é a formação demográfica brasileira rapidamente, o que é essa formação demográfica em termos raciais e étnicos que une indígenas e pessoas que foram escravizadas no Brasil e que geraram uma religião chamada Jurema, que pode ser lida por A, B, C e D. Mas, se você já está lidando com um tema que é de quase notório saber, não necessariamente você precisa falar de tudo isso. Você já vai no ponto, desce a lenha e aprofunda aí, né? E lembra que fundamentação teórica não é coxa de retalho. Não é jogar todas as citações que vieram à sua cabeça lá do seu fichamento e achar que isso é uma fundamentação teórica. Citações nos ajudam a dar embasamento e solidificar o nosso argumento. Mas, antes de nada, eu preciso ter um argumento. Se eu não tenho um argumento, eu só tenho citações. E se eu tenho só citações, eu tenho fichamento. Eu não tenho um artigo. Percebe a lógica do rolê? Se você não conseguir criar o seu argumento, e que o seu argumento possa ser embasado, criticado, que ele possa ser mantido por outras leituras, ou inclusive possa entrar em contradição com outras leituras, que possa criar debate, você não tem argumento, você só tem citação. E aí citação não gera fundamentação teórica. Objeto empírico, modelação do objeto. Quando eu cheguei no doutorado, em 2000, e quê? Tá aqui, 2016, eu acho. 2016. É isso. Eu fui aluno especial em 2015 e em 2016 eu entrei no doutorado com a professora Cristina Mundioli. Eu cheguei com um gás, um negócio, uma gana, não, o que eu vou fazer acontecer, e vamos, que já estou pensando na metodologia, não sei o quê. Ela me deu um baque, assim, os 2 pés no peito, mas foi tão bom que ela falou, olha aqui, você está deixando o seu objeto falar ou você está querendo colocar todas as suas leituras, todo o seu esquematização teórica, metodológica e sufocar o teu objeto? Você não vai modelar o seu objeto? Eu não lembro de ter ouvido essa expressão, modelar o objeto. O que ela estava querendo dizer para mim é, opa, calma, baixa a bola, lê mais um pouco, analise o seu material previamente, vê as características, as particularidades dele, vê o que ele tem, deixa esse objeto falar, deixa esse objeto se relacionar com você. Depois que você fizer isso, você começa a correlacionar o seu objeto empírico com tudo que você sabe. Se você não ouve, não lê, antes de analisar, você não está analisando o objeto. Você está simplesmente colocando
uma caixa, uma jaula, e você está pegando todas as teorias e metodologias, descendo o pau e botando seu objeto empírico ali encurralado. Que às vezes o seu objeto empírico é tão maravilhoso, tão bom, que algumas teorias e metodologias que já estão aí não vão dar conta dele. Talvez você vai precisar criar novos caminhos, especialmente se você estiver no doutorado. Que aí sim você vai ter uma abertura de criação e originalidade epistemológica que é demandada de você. Que não é só, seria bonito. Não, é demandado. Você está no doutorado, você exige, de alguma maneira, um pouco de originalidade. E como você consegue fazer isso se você não deixa o objeto falar contigo, se você só quer reproduzir tudo que você leu? Todas as metodologias que chegaram no teu caminho, elas vão ser úteis de alguma maneira, mas deixa o objeto falar contigo. Se você está lendo um livro e você está fazendo uma análise editorial desse livro, leia ele mais uma vez, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Você está conversando com pessoas e fez entrevistas, não vai analisar essa entrevista agora não, salva um tempinho, leia as entrevistas. Relembra que no dia que você estava fazendo entrevista, as pessoas estavam nervosas. Relembra que no momento específico você fez uma anotação que aquela pessoa que você entrevistou começou a rir de nervoso, rir descontroladamente. Depois, lá no futuro, você começa a pensar, cara, isso aqui tem um sinal do porquê essa pessoa estava nervosa nesse momento. E aí você começa a ver que, por exemplo, se você talvez usar um caminho das metodologias de história de vida ou de história oral, que são dois caminhos diferentes, você consegue entender aquele riso descontrolado da pessoa. Mas como você vai lembrar do riso descontrolado se você não lê, relê e pensar no que você está fazendo antes de analisar? O objeto empírico é muito bonito, é muito importante. E se você sufocar o objeto empírico, no final você tem qualquer coisa, mas você não tem um trabalho que te dá um tesão. Você tem alguma coisa que você está fazendo, mas que não é uma coisa que te dá felicidade, entendeu? Deixa, então, o objeto ser desconhecido e conhecido, desconhecido e conhecido. Vai conhecendo pouco a pouco. E lembra de volta, se você está apresentando isso em um artigo, o seu objeto, já no processo de análise, né? Lembra se ele é conhecido ou pouco conhecido, porque você precisa apresentá-lo às pessoas. Isso que eu chamo de acercamento possível é como você chega nele. Você chega no seu objeto por uma metodologia da narratologia, maravilha, explica o seu objeto por essa lente. Mas você chega no seu objeto por uma perspectiva da semiótica saussuriana, lindo, explica o seu objeto a partir dessa lente. Não, mas eu chego no meu objeto cruzando teorias decoloniais com pós-coloniais. Perfeito. Deixa claro como o seu objeto se constrói ao lado dessas teorias. Não chega metendo teoria e derrubando a casa, que você precisa mostrar primeiro que você tem algo para falar. Senão, de volta a ser uma resenha, né? E descrição cuidadosa não é sinônimo de descrição extenuante. Porque isso nos leva ao ponto da análise. Descrição é necessária e obrigatória para um objeto empírico, em um artigo científico. Mas ela não pode ser extenuante. Eu não posso começar a ler um material que eu estou avaliando e falar, meu Deus do céu, que hora que essa pessoa vai parar de descrever isso aqui, vai começar a analisar, vai começar a chegar no X da questão. De volta, lembra que você tem que descrever, mas você não precisa mostrar o ano de nascimento do seu objeto, CPF, sabe? Qual foi a primeira palavrinha falada. Você não precisa ir nesse detalhe. Você pode mostrar a essência dele porque ele é importante, certo? Isso nos leva a pensar metodologia e análise, para a gente já ir fechando a nossa discussão. Se a minha metodologia, de volta, se o meu trabalho caminha por uma metodologia quantitativa, tenho que justificar porque ele vai por esse caminho. Se ele vai para uma metodologia qualitativa, justifico. Se é quanti-quali, que é o mais difícil do meu ponto de vista, preciso demonstrar. Como eu consigo perceber isso? Não é necessariamente só lendo livros que discutem metodologia quanti-quali, quali-quanti, e porque o meu orientador é mais alinhado a A ou a B. É ver novamente o que o seu objeto demanda de você. Se você está analisando um objeto e esse objeto não demanda uma análise de padrão, uma análise de frequência que vai ser panoramicamente comparada com X outros universos, será que você precisa necessariamente ir para um viés quantitativo? Será que você não está falando de um universo não generalizável, particular, com lógica própria, numa ideia bem de centrífuga mesmo do negócio aqui dentro? Será que não é isso que você está falando? Se for, será que não vale a pena olhar pelo viés qualitativo? Mas e se o seu objeto demanda tanto uma ótica qualitativa e quantitativa? Aí você reza
que vai ser difícil, mas você precisa trabalhar. Métodos foram realmente validados? Esse é super importante. Se eu sei que o meu trabalho necessita de métodos a serem aplicados, por exemplo, estou trabalhando com grupo focal e quero ver se esse grupo focal realmente faz sentido. Você já fez um projeto piloto? Você já botou a galera, ainda que seja um pessoal, obviamente, controlado dentro de um universo, e viu se demanda nesse grupo focal 1 ou 2 mediadores? Você já viu qual que é o tempo que vai precisar para esse grupo focal? Você já experimentou? Você já conseguiu validar para perceber, por exemplo, se a análise esquemática que você está usando de padrão F, não sei das quantas, que vai analisar o OI, isso o Vini lembra bastante da galera que trabalhava com consumo, no laboratório de consumo. Você já conseguiu validar essas estratégias metodológicas? Se sim, bora. Se não, para um pouquinho, volta, discute com o seu orientador, lê mais, testa, bota um projeto piloto e depois você dá conta lá na frente. Porque se você chegar sem ter certeza, a chance de você ter um trabalho capenga num artigo científico ou numa pesquisa em geral vai ser muito grande. E aí ninguém quer ter trabalho capenga, né? Porque já basta a vida. Protocolos são replicáveis? Dá para eu olhar o seu trabalho e ter um objeto similar dentro de uma mesma realidade e replicar esses protocolos? Porque às vezes, de volta, você nem tem um objeto empírico, às vezes você só tem uma discussão teórica, ensaística. Então, obviamente, você não vai falar de protocolo, mas você vai falar de coerência interna epistemológica dos conceitos ou coerência interna ontológica, o que significa relação dos conceitos entre si, para ver se isso é válido ou não. As técnicas que você está usando foram revisadas? Você já viu se a galera que trabalhou com ela teve problema? Porque quando a gente não lê trabalhos que apontam caminhos que deram errado, a gente fica meio cego. Por isso que eu acho ótimo quando a gente apresenta trabalho de coisas que deram errado. Eu acho ótimo. Por quê? Você salva o caminho de alguém, você salva o tempo de alguém. Tem coisa mais generosa do que você publicar uma coisa e falar, olha, nesse momento aqui deu tudo errado, tá? Esse caminho aqui não vai. Isso aqui vai dar ruim. Porque você está tomando o tempo para discutir uma técnica que deu errado, ou que não foi aplicada da maneira mais correta, e você salva o tempo, a dignidade da próxima pessoa que tem que fazer aquela pesquisa. Então, eu acho, e eu gosto disso, que é super válido, pensar no erro como matéria-prima de pesquisa também, né? E aqui eu só coloquei um desafio, que é isso mesmo, porque no campo das ciências humanas, quando a gente está trabalhando com o tom ensaísta de um trabalho, se você não tem metodologia, se você não tem um objeto empírico, X, Y, Z, é um pouquinho mais complicado. Não quer dizer que você possa fazer o que você bem entender. Quer dizer, de volta, que você tem que procurar ter coerência interna entre os autores. Aqui que talvez seja bom a gente falar, né, antecipadamente, num conceito chamado aporia. Aporia, A-P-O-R-I-A, aporia, significa justamente uma contradição tão grande, um babado tão difícil de dar um contorno, que você pega um autor que fala A com um autor que fala B e eles jamais vão entrar em contato ou confluência. Eu não estou falando aqui de pegar visões contrastantes e botar o diálogo, não. Eu estou falando de, por exemplo, seguindo uma lógica bem próxima à filosofia do Derrida, quando ele fala de aporia. Você está querendo trabalhar com uma epistemologia que pressupõe que, por exemplo, todas as pessoas que recebem comunicação, seja de qualquer meio, essas pessoas são amorfas, elas são passivas, elas recebem e vão ser influenciadas, elas não têm agência, e você trabalha com essa epistemologia. E aí você pega e começa a botar autores que falam não. Na realidade, os receptores da comunicação não são nem só receptores, eles são atuantes, eles são vasos comunicantes. Essa galera negocia, trabalha o conteúdo que ela recebe, ela questiona, às vezes aceita, aceita, mas nem tudo é branco no preto. Tá vendo que tem duas visões epistemológicas totalmente diferentes? Uma da passividade e outra da atividade? Dá para você misturar essa galera e falar, não, estou usando aqui um pouquinho, né, a galera Horkheimer e os amigos dele da escola de Frankfurt, mas eu soquei aqui também um pouquinho dos estudos culturais britânicos, latino-americanos, e todo mundo está tomando um chá e discutindo o trabalho. Não vai dar certo, porque a aporia epistemológica desses autores envolvidos, ela constrange a sua análise.
vai chegar um momento que você ou aceita que você fez e deu ruim e deu errado, ou você vai inventar dados. Inventar dados não é ciência, é mau caratismo, né? Na análise, é algo bom da gente pensar a reiteração do objeto em adjunção às reflexões teóricas. Por que a gente fala adjunção? É colocar junto de novo. Por isso que é adjunção. Uma palavra tão feia, difícil, mas é isso. Adjunção, botar junto de novo. Você não começou discutindo as suas autorias teóricas de autor A, B e C, que dão, né, constrói um caminho para a sua discussão, constrói o caminho para o seu texto? Por que você usou todos esses autores? Pensa bem comigo aqui. Por que você perdeu o seu tempo escrevendo a sistematização de literatura e botando o autor para conversar com A, com B e com C? Tem um motivo, não tem não? Esses autores e autoras foram colocados ali porque eles vão te ajudar a entender o seu objeto empírico. Então, por que na hora da análise a gente não rememora como o nosso objeto empírico está relacionado com a nossa discussão teórica? A gente esquece, a gente cria 2 trabalhos num só. A gente faz uma danada de um trabalho teórico, lindo, metodológico, perfeito, chega na análise, a gente nem lembra do que a gente usou lá na discussão teórica. Por que você usou, meu amor? Pensa assim comigo, eu sempre falo isso comigo mesmo. Eu falo comigo, Anderson, você está usando esse autor para quê? Ah, para botar aqui para a galera saber que eu li ele. Tá, baixa o ego, porque isso não é parte do artigo. Isso é parte do seu processo de leitura. Sabe, uma autoterapia? Aí você vê, tá, usei Bakhtin para falar de um conceito chamado excesso de visão. Por que eu usei isso? Ah, porque, metodologicamente, eu posso aplicar isso nas ciências humanas e dizer que o pesquisador tem um excesso de visão em relação ao objeto analisado. Traduzindo, quer dizer que ninguém analisa um objeto da mesma forma que eu ou você, porque nós o vemos por facetas que alguém que não é um analista daquele objeto não vai ver. Alguém vai ver uma série como uma série, ponto. Você está analisando uma série, você vai ver o processo de produção, você vai ver a discussão narrativa, você vai ver a interação dos personagens, você vai ver o arco narrativo, você tem um excesso de visão do seu objeto. Ah, então é por isso que eu usei esse conceito lá atrás, porque eu quero retomá-lo metodologicamente na minha análise. Agora entendi por que eu botei. Se eu não consigo ver o processo de adjunção como necessário, não dá certo. Por que não dá certo? Porque parece que você está enchendo linguiça. E a gente não está enchendo linguiça, né? A gente está fazendo um artigo, ou está fazendo a pesquisa. Isso demanda muito tempo, né? Então, lembra disso. Como você traz essa galera que foi discutida teoricamente na sua análise. Aplicabilidade metodológica em prática. Tudo que você falou da discussão metodológica, da sua abordagem, das teorias que você trabalhou, das técnicas que você está usando, como é que isso aí vai ser feito na prática? Quais são os critérios de análise? Quais são os pontos que você fala? Ah, eu estava discutindo que irei separar o meu objeto em 3 seções, porque a primeira seção demanda mais tempo de análise, a segunda precisa ser interrelacionada com a terceira, por A, B, C e D. Eu justifico o porquê estou seccionando o meu objeto, por exemplo. Ou porquê que eu estou comparando épocas distintas, ou espaços, eu preciso justificar. Se eu não sei justificar, eu só sei descrever. E de volta, descrição é parte da análise, mas a parte da descrição eu preciso interpretar, argumentar, criticar os dados que eu estou analisando, os objetos que eu estou trabalhando. Se eu não sei interpretar o que quer dizer o que eu estou analisando, eu só sei descrever, acontece isso muitas vezes no campo do cinema. Trabalhos que chegam e a gente começa a avaliar e são páginas e páginas discutindo o enredo. Aí você fala, ah, mas era um texto, então, que tinha o objetivo de discutir o enredo, né, o plot da narrativa. Não. A ideia era discutir afetos contemporâneos e a fluidez da vida. Mas que hora que chega isso? Não chega. Que a pessoa se perde na descrição da cena. E, às vezes, a descrição é a parte 1. A parte 2 vem a análise que você quer fazer. Você quer interpretar fluidez? Ah, a fluidez a partir dos gestos do corpo. A fluidez a partir da composição sonora e o comportamento psicológico do personagem. A fluidez a partir de como o espaço é sempre um espaço que comprime. Ou seja, vá analisar, vá argumentar, vai criticar, e não vá só descrever a cena. O que a gente encontrou? Atesta na análise. Por que ele é interessante e importante de ser falado? Explicite.
Se você não explica e só está na sua cabeça, não vai dar bom. Por quê? Porque as pessoas vão ler e não vão entender por que aquele achado é importante. Por isso que eu gosto de trazer algo que eu aprendi ainda na época da especialização, lá atrás, que se chama plasmação conclusiva da análise. O que é a plasmação conclusiva da análise? É um nome lindo para dizer discussão de dados. É você fechar a análise e, antes de ir para as conclusões, você faz uma plasmação. Você separou o seu objeto em 10 partes, né, para analisá-lo. Você separou a faceta 1, a faceta 2, lindo. Lembra que o seu objeto, antes de ser desmembrado, ele era algo único, ele era um inteiro, era um todo, certo? E agora eu vou fechar minha análise e não vou falar desse todo, porque eu só falei das partes dele. Não faz sentido. Se você seccionou o seu objeto, porque isso facilita o processo de análise, se você começou a separar os discursos políticos publicados no jornal Folha de São Paulo do ano XYZ, e você precisou segmentar, porque é necessário fazer isso. Depois, como é que você analisa? Né, se tiver tudo uma bola gigante? Não dá. Mas depois que você seccionou, separou tudo, você precisa botar esse rolê todo junto de volta. Por quê? Porque quando este material foi publicado, ele não foi publicado separadamente. Saca? Ele foi publicado como um texto único, como um editorial, como um texto, como uma entrevista. Então você precisa plasmar a conclusão, que é ver todos os fragmentos que foram analisados e o que esses fragmentos dizem, conversam entre si, e o que desses fragmentos, conversando entre si, produzem o que a gente chama de conjuntura. Conjuntura, de volta, um nome feião que a galera usa geral, mas ninguém fala. Conjuntura é isso, é ver as coisas que foram separadas, unidas para dar o todo, o corpo. Ver os atores sociais, ver os temas, ver como foram conectados, o que eles querem dizer para a gente. Se você não fizer isso e deixar para discutir esta reunião dos pedacinhos que voltaram a ser um todo só nas conclusões, isso vai dar ruim. Que a conclusão não é para isso. Vamos ver para que é que serve a conclusão? A conclusão serve para a gente fechar essa conjuntura retomando objetivo, caminho tortuoso ou caminho que não deu para chegar no objeto, conexão entre o resultado e a hipótese, e é a parte que a gente não deve mostrar só os achados. A gente fala de volta dos achados, a gente tem que recuperá-los, né? De volta, essa prolixidade necessária, a gente tem que reiterar. Mas é o momento que eu vou olhar o meu objeto que foi estudado e falar, eu tinha uma hipótese. Essa hipótese, ela foi confirmada por A, B e C. Eu tinha um caminho metodológico que foi perfeito, porque ele me levou para isso. Ou eu tinha um caminho metodológico que não me auxiliou totalmente a encontrar os resultados. O que eu encontrei por uma alternativa C. Estou aqui apresentando os caminhos tortuosos. É o momento de você chegar e fechar o seu trabalho. Vocês estão entendendo que quando a gente vai fazer um artigo de 15 páginas, bate um desespero, e quando chega na parte de considerações finais, falta fôlego? Você mete ali 2 parágrafos e manda bala e, meu Deus, preciso submeter. Está dando meia-noite, está dando 23h59, e o deadline é meia-noite. Você não vai pensar nisso, né? Você só precisa mandar. Por isso é que é preciso preparar as considerações finais antes de escrevê-las. Eu faço isso e dá tão certo, e outras pessoas que fazem, dá tão certo. Pega um papel, começa a pensar, minha justificativa faz sentido? Faz. O meu trabalho tem conexão com a pergunta que eu estava colocando? Foi respondida? Foi. A minha metodologia atendeu todos os pré-requisitos, foi validada, etc. Foi. Poxa, agora que eu tenho a estrutura, eu sento e eu vou escrever minhas considerações finais. Consideração final com falta de fôlego é a coisa mais clichê que a gente encontra na pós-graduação em todos os níveis possíveis, de um artigo a uma tese que vai ser defendida. E é tão triste, é tão frustrante, porque geralmente as pessoas botam a vida, botam o sangue para fazer o trabalho, e aí chega nas considerações finais, elas não preparam as considerações finais, e elas publicam qualquer coisa, e é tão triste, que parece que seu trabalho, chegou ali, foi, e morreu na praia, sabe? As referências normatizadas. Conheça as normas de antemão. Você está usando a ABNT? A gente está pesquisando coisas do Brasil? Manda bala. É APA? É as normas de Harvard? É Vancouver? Isso dá um rolê tão difícil,
Mas foca, vê antes, para você poder fechar, né? Não deixe pela última hora, porque você vai ficar louco. Revisa links, paginação, data de edição, olha os nomes e sobrenomes. Você está citando o nome de autores da América Latina. Aí tem alguém lá chamado Néstor Garcia Canclini. Você vai lá e só bota um Canclini, porque, né, é assim que deveria ser citado. Aí você fala, pera, é assim no Brasil, com uma tradição lusófona. É assim também em países de tradição hispânica? Não. O nome do meio é o nome mais importante. E a gente tende a falar do Néstor Garcia Canclini só como Canclini. Mas o correto seria Garcia Canclini, vírgula, Néstor e o ano que você usa. É uma doideira, mas a gente não se dá conta disso. A gente usa o nosso padrão de referência. Por isso que é bom pensar um pouquinho antes de fazer as coisas. Você está usando, por exemplo, autores, sabe, a Brooks, por exemplo. A Brooks não usa o nome dela, não usava, né? Mas eu digo, a gente pode continuar usando, em caixa alta. Você não pode fazer isso, porque o nome da autora não é assim. Você está entendendo o que eu estou falando? É saber como você cita, não é? E para fechar, porque já estouramos o tempo, eu pensei nisso, no bloqueio criativo. E aí você vê mais rapidinho aqui. Vini, tá fechando, já era, né? Era até 8h30, né? Não, querida, a gente pode até. Na verdade, a gente tem feito as oficinas de 2 horas. Como você tinha pedido Então, 1h30, então a gente é, está seguindo o seu padrão de uma hora mas e vê se a meia. galera também tá com gás, porque tá fechando aqui, mas tem umas coisas que eu queria falar, sabe? Da Não, eu parte do... acho que a gente pode seguir, tá tudo certo. Ótimo. A gente Que pode eu quero seguir mostrar, essa meia horinha final. Só lembra de fechado, deixar um espaço para as pessoas de te debate. perguntarem, Isso. porque elas estão aqui no chat clamando por uma conversa Eu vou com fechar isso aqui você. para sobrar uns 30 minutos, pelo menos, né? Ai, meu Deus. Eu queria mostrar para vocês um pouco de bloqueio criativo, que é como a gente lida com isso, né? Algo que eu tento fazer é o que a gente chama de leitura reiterativa. Quando você começa a ler um texto, você não pega as coisas de primeira. Se você conseguir ler esse texto várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes, tem uma hora que ele é chato o bastante, que você começa a perceber que você não está lendo só letras, você está lendo ideias. Você está lendo algo que está sendo contado ali. E tem uma estrutura lógica que está sendo contada neste texto. Então, o que eu faço é, eu leio uma vez, porque eu preciso ler. Chega na segunda vez, eu esqueci o que eu estava lendo, eu leio de novo. Mas eu vejo, eu preciso ler uma terceira vez, porque eu não saquei o que é que está sendo falado. E não é repetir a leitura, é ler buscando o caminho teórico que foi feito ali. É ler buscando o que o autor, a autora, a pessoa que escreveu queria dizer e como ela disse o que ela queria dizer. Isso é tão lindo. Quando você olha o texto e fala, saquei o que estava sendo dito aqui. Mas aí você para e pensa, olha a estratégia narrativa conceitual que foi usada por esta pessoa para falar deste conceito. Isso nos ensina a como escrever também, não é? Outra coisa, mudar de cenário. Na época de pandemia isso era complicado, mas hoje a gente pode tentar, né? Tá dando ruim escrever na cozinha? Vira o computador, olha para a sala. Cara, é simples, mas muda a perspectiva. Ócio que cria, isso é raro, você ter um tempo de ócio. Mas se você conseguir ter um tempinho de ócio num café, num parque, no banho, isso ajuda. Porque o ócio ajuda a colocar as coisas no lugar. Porque a gente está nessa lógica apurada das coisas que precisam ser feitas para ontem, não é? E o acaso desperta a reflexão. Quando você está vendo pela quinta vez o filme que você precisa analisar, ou você está lendo pela sétima vez a entrevista que você fez, tem uma hora que você se perde no meio dessa leitura ou assistência do material. Mas esse se perder nem sempre é mal. Às vezes ele pode levar a um acaso. E o que eu chamo de acaso aqui? É um momento que a gente olha para o material e fala: gente do céu, isso aqui estava na minha cara o tempo todo e eu não dei conta. E eu não tinha visto. Sabe? Uma cena que você não tinha visto, ou um movimento de mão que você não tinha visto, ou um trecho da fala, ou um silêncio da entrevista que você não tinha se dado conta. E elas vão aí surgindo. Esse não é um acaso que você está olhando para o céu e a pesquisa cai no seu colo. É um acaso também, de certa forma, que tem uma intencionalidade, né? E isso aí, que é uma forma de olhar o mundo, que eu falo de um alerta pesquisa, alerta pesquisador, que é chato, mas é verdade. Depois que você começa a pesquisar, você começa a ver o mundo dessa forma. Tudo fica isso, tudo é pesquisa. É um pouco angustiante. Organizar, reorganizar as ideias, ou seja, voltar para as estratégias de visualidade.
E tem uma coisa que eu adoro fazer e que me salva, que é tarefa automatizada. Sabe aquela hora que você não consegue mais escrever nada e você precisa escrever? Não escreva, porque você não tem o que fazer, mas não fica sem fazer nada. Vá para as referências do seu artigo. Revisa linha por linha. Vá para o seu resumo. Revisa ponto por ponto. Vá para a sua introdução. Revisa o texto. Vá para a paginação do seu artigo. Revisa a paginação. Vá para as normas. Vê se você botou tudo em caixa alta ou caixa baixa. Vê se você botou ponto e vírgula ou vírgula. Vê se você botou o E ou o que precisa ser posto. Veja, isso aqui é automático. Você não está pensando no que você está fazendo muito. Você está fazendo. E esse não pensar vai te ajudar no futuro. Porque esse trabalho precisa ser revisado, esse trabalho precisa ser botado nas normas, e esse trabalho precisa ter referências atualizadas e corretas. Se você conseguir fazer isso durante um momento de bloqueio criativo, você deu um autopasso em si mesmo, né? Você estava achando que estava sem fazer nada, mas você já estava fazendo. É uma autoenganação para o lado do bem, não é? Isso, conversar, compartilhar, apresentar a crítica. E não deixar chegar na época mais angustiante que é procrastinar. A Chimamanda diz que procrastinar ou procrastinação, isso é uma leitura possível, tá? Há N leituras. Que procrastinar é muito sinônimo de ter medo do futuro. É ter medo do que vem. E quando eu tenho medo do futuro, medo do que vem, eu não consigo controlar, eu procrastino. Isso pegou tão dentro de mim que eu falo, é. E aí você para e pensa, por que eu estou procrastinando? Se você olha por essa lógica, você fala, porque estou com medo de não dar conta de fazer esse artigo. Estou com medo de estar inseguro na minha ideia. E você para pensar e fala, tem que ter medo? Não tem que fazer? Bora fazer. E aí você começa a se entender que se você deixar a procrastinação vencer, o desespero se instala e aí as coisas não vão dar boa no final, não é? Então, essa parte de revisão é ver as aporias, as normas, o texto, a língua e as referências. O que eu boto aqui, nativo ou não nativo, porque depende do texto. Há textos em inglês e espanhol que demandam mesmo uma leitura de alguém que é nativo. Outras vezes, uma boa pessoa capacitada naquela língua pode ser a escolha ideal, não é? E seguindo aqui, o processo de submissão, que é algo também que eu quero falar mais brevemente. A gente está acostumado no Brasil a enviar artigos para revistas do Brasil com altos qualis e é maravilhoso. Mas seria bom a gente começar a pensar também em como a gente consegue internacionalizar a nossa pesquisa, como a gente pode escolher boas revistas. E o primeiro passo para escolher boas revistas fora do Brasil é olhar se essas revistas são indexadas, se elas fazem parte de uma base de dados que é crível, ainda que seja super questionável do ponto de vista neoliberal, né? Mas o que eu estou querendo dizer é indexação de revistas, por exemplo, da base Scopus. Muitos trabalhos internacionais, digo trabalho, posição de trabalho mesmo, job, vão te pedir artigos, 2 artigos, mas esses artigos têm que estar indexados numa revista Scopus. E aí você olha e você pergunta, quantas das nossas revistas do Brasil, da nossa área de comunicação, estão indexadas em Scopus? Não muitas, quase nenhuma. Quase nenhuma. E é triste porque a gente tem revista boa para dedéu, mas a questão financeira e a questão das normas, e enfim, é um processo muito criterioso para se adaptar. Então, procura revistas pela base scimagojr.com, aqui, ó, powered by aqui, ó, simagojr.com. Se você entra nesse site, você começa a pesquisar revistas que estão indexadas na base Scopus e consegue ver o qualis delas. O que são os qualis delas? É o quartil. Se é o primeiro quartil, se é o segundo quartil, se é o terceiro quartil, para ver o quão boa essas revistas são, não é? E para fechar essa parte e abrir para o diálogo, quando você manda um trabalho para uma dessas revistas, os pareceres que chegam, os pareceres assim, decepando a cabeça. Porém, dá para você saber como dialogar. Porque você pode ser, de volta, polido, você pode ser super educado, mas você também não precisa baixar a cabeça e achar que você não tem nada a dizer, porque se você tem algo a dizer e o seu argumento é suficientemente bom, você dialoga com o seu editor, que está recebendo os pareceres e que está fazendo a comunicação com você. Vou mostrar brevemente o que é essa carta ao editor, porque a gente não é acostumado a fazer isso no Brasil, infelizmente.
Deixa eu perguntar para vocês, se vocês conseguem ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, apresentar outra coisa. Vocês conseguem ver o meu e-mail que eu vou abrir agora? Vamos ver se aparece aí para geral. Dá para ver? Aparecendo assim, Responsive Editor in Chief. Dá sim, dá sim. Isso aqui é bem rápido, só para vocês verem um exemplo. Era uma revista da gringa que deu um parecer bem detonando um trabalho meu, mas que tinha sentido, mas outros pontos não. E quando você faz uma carta, esta carta ela precisa ser ponto a ponto. Então, o avaliador 1 falou isso e eu respondo isso. O avaliador falou isso e eu respondo isso. E tem coisas que o avaliador fala que eu não concordo. Por exemplo, este avaliador, esta pessoa, disse o seguinte, que eu precisava, quando eu falava no contexto do meu trabalho lá, de vingança, eu tinha que mencionar os terreiros, a macumba, e dizer como isso era relevante no contexto brasileiro, com a figura da pombagira, as conotações religiosas, em relação à ideia de mulher pecadora. E aí eu falei, mas isso aqui não tem nada a ver com o meu objeto, mas mais ainda, isso aqui é uma visão distorcida do que é pecado, porque essa pessoa que escreveu isso entende pecado de uma matriz judaico-cristã. Posso replicar uma matriz judaico-cristã de pecado a partir de uma matriz afro-brasileira ou africana? Não, não posso. E eu discordei dessa pessoa, expliquei a minha justificativa e disse o quanto era superficial essa sugestão e foi aceito. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é uma resposta que você dá com argumentação, mas sempre de maneira polida. E aí você vai olhando, olha, a pessoa pediu para eu mexer na minha metodologia. E eu falei, eu mexi na metodologia e acrescentei isso na página 11, 12 e 13, por exemplo. Então, para fechar, para abrir agora para o diálogo, a gente pode ver, deixa eu ver se eu voltei aqui para todo mundo me ver, a gente pode ver que existe maneira de você dialogar com os editores, né? E não necessariamente você precisa aceitar tudo, mas você tem que saber como você fala com essa pessoa, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês, fiquei muito feliz de poder conversar, perdão por passar do tempo, e agora vamos ver se a gente consegue conversar entre a gente, tá bom? Obrigado de volta. Eu acho que não teve problema algum você ter passado do tempo, as pessoas estão aqui em polvorosa no chat, no nosso grupo do WhatsApp, então eu quero, em nome de todo mundo, acho que agradecer, brigadão mesmo, Anderson, acho que foi uma super aula aqui, e aí eu vou abrir esse espaço, então, para perguntas, a gente já está com a fila aqui, né, crescendo cada vez mais. Então, vou passar primeiro a palavra para a Carol, que foi a primeira a levantar a mão, depois a Isabela.